Bitcoin hoje segue sem saber se ele vai para cima ou para baixo, mas nós temos algumas provas que podem ser a evidência perfeita para a gente buscar o nosso topo histórico e além dele, tá? Os 100 mil, 150 mil, 200 mil, 500 mil, não sei o que você acha que vai chegar, mas a gente tem indícios muito fortes que esse momento tá chegando, tá? Então a gente te dou as boas-vindas, você tá no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. Hoje a gente vai fazer uma análise gráfica de Bitcoin e também eu vou te mostrar os indícios aqui, vou te dar um spoiler, te dei um spoiler aqui sobre o possível dado que a gente tem que pode provar que nós vamos buscar valores muito acima em breve, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, tá? A gente está no gráfico diário e a gente já está vendo uma tendência muito forte de alta aqui, né? A gente está passando por um momento corretivo e se você não acompanha a gente no nosso Instagram, tá? Eu recomendo fortemente você seguir, porque lá a gente está falando em tempo real tudo que está acontecendo com o Bitcoin e eu alerto vocês de qualquer coisa. Então não perde lá, tá? Segue a gente, tá aqui desse lado, não perde essa. Por que que eu falo isso, né? Porque lá a gente estava vendo o seguinte, tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu fiz lá, mas você não deixa de seguir a gente. Que a gente fez um padrão de ombro, cabeça, ombro, a gente já vem conversando sobre isso, que é esse padrão aqui, né? Ele faz um ombro, ele faz a cabeça e depois ele busca fazer o ombro. Então a gente tem esse padrão aqui, que ele é um padrão que indica pra gente baixa, tá? É um padrão baixista, ou seja, a gente tá na formação do segundo ombro e para onde a formação, né, essa confirmação dessa tendência aqui, ela levaria a gente, tá? Levaria para os 54 mil dólares. Ou seja, a gente tá assim construindo esse ombro, segundo ombro, tá? Então a gente pode construir e buscar lá os 54 sem problema nenhum. Mas eu quero que você saiba que, apesar que se ele buscar os 54 não vai ser o fim do Bitcoin, tá? Você ainda vai ter sua esperança e eu acredito que a gente vai ter muita alta pela frente, mas a gente precisa, né, dar uma limpeza no mercado pra gente acabar com esse pensamento que é alta infinita, pelo menos por agora, tá? Daqui a pouco a gente pode começar a ter isso e eu já vou mostrar a vocês por quê. Então a gente tem esse padrão aqui, tá? Que tá indicando possivelmente pra gente uma onda, um padrão de baixa, né? Eu vou marcar ele aqui com essa setinha, que foi exatamente o que eu fiz no nosso Instagram lá, no nosso Stories, que ele levaria a gente para baixo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outro padrão dentro desse padrão que levaria a gente, tá, para valores acima. E que padrão é esse? Exatamente outro ombro, cabeça, ombro, só que esse é o ombro, cabeça, ombro invertido, que ele levaria a gente, tá, pro nosso alvo lá de cima. Ele é o contrário, tá? O outro é o oco e esse é o oco-i, é o oco, ombro, cabeça, ombro invertido. E ele levaria a gente, tá, pro nosso alvo lá nos 67 mil dólares, foi aonde a gente parou. Então a gente tem o seguinte, tá? Temos dois padrões por enquanto que a gente está aguardando a confirmação deles para saber qual a direção que o mercado vai tomar. Então a gente tem esses dois, eu vou até mudar a cor aqui, vou botar de amarelo para vocês verem. Então você tem esses aqui, tá? Primeiro de tudo, temos um padrão baixista e um padrão altista. Então a gente tem que aguardar porque ele ainda tá no momento aqui, né, de construir a baixa ou construir a outra pernada para cima para a gente ir buscar o nosso topo histórico no 67. Então a gente tá num dilema que a gente não sabe para onde vai, mas eu quero deixar bem claro aqui que por enquanto o que eu consigo enxergar aqui é que qualquer baixa que a gente tenha pode ser uma excelente oportunidade de compra para você, tá? Então eu recomendo fortemente você ficar esperto. Por isso que a gente fala, né? Nunca é legal você entrar com todo o seu dinheiro no mercado porque pode ser fatal, né? Você compra agora tudo, dá um all-in. No outro dia, o Bitcoin cai 10% e você fala, mas Douglas, como é que eu vou comprar? Pois é, cara, você entrou de uma vez e agora não tem mais dinheiro para aproveitar as oportunidades. Então eu quero atentar vocês o seguinte, tá? Vamos fazer aqui no gráfico diário o seguinte, dar uma olhada aqui no RSI, o que ele está falando. E por enquanto a gente tem o seguinte, tá? A gente está se mantendo acima da região 50, a gente está em plena tendência de alta ainda, não sei o que você consegue enxergar, tá? Pensando em baixa, porque você tem que entender que, apesar dessa correção que a gente está fazendo, a gente já teve uma alta bizarrésima aqui. E você tem que entender que a gente só voltou um pouquinho dessa alta, né? Não chegamos nem nos 38% de retração ainda, ou seja, tá muito saudável o Bitcoin vir até essa região para voltar a subir e possivelmente, tá? Vou botar só aqui uma sementinha de dúvida em vocês, que a gente pode estar vendo simplesmente
os 60 mil dólares como um fundo possível do Bitcoin. Ele pode nem descer, como a gente falou, tá no alvo dos 54, mas você tem que entender que a gente está fortalecendo muito essa região dos 60 mil dólares e possivelmente, tá, por causa desses candles bonitinhos e também uma possível confluência com outros topos aqui, que pode indicar realmente que a gente tem uma região muito protegida. Você tem que se atentar que possivelmente, tá, a gente pode ter mais uma pernada para baixo, testar os 60 mil, confirmar o oco que a gente estava fazendo ali, né, mostrando no gráfico. Então a gente poderia ir para baixo, não completar o oco totalmente, isso é totalmente normal, você tem que entender que tá, a gente tem como alvo 54, mas ele pode parar no 56, 58, pode parar no 60, então você tem que ficar ligado que possivelmente 60 mil pode ser um novo fundo Bitcoin, até porque a gente já conversou que quanto maior a tendência, mais forte a tendência como a gente estava tendo essa alta toda, os recuos, né, as correções que eles fazem aqui é cada vez mais curta, né? Quanto maior a tendência de alta, menor vai ser o pullback para voltar a subir. Por enquanto, né, a gente está tendo uma alta muito forte aqui, então se a gente tivesse uma alta bem lateralizada, a gente poderia ter um pullback bem maior, né, do que o que a gente está vendo por enquanto, que está muito pequeno e está totalmente saudável para você que espera alta. Então a gente está tendo o seguinte, tá? No RSI a gente está tendo uma tendência de alta ainda no Bitcoin. Por enquanto, né, não tem nada que mostre pra gente que vai acabar, e eu já reitero para vocês que a gente tem uma total possibilidade de vir buscar os fundos do ponto 50 aqui, 50 pontos do RSI, então você tem que ficar esperto porque pode cair, como pode não cair, tá? Quero que você fique bem ligado nisso porque a gente fala, né, que pode cair, mas você tem que ficar esperto. Por isso que é legal, né, você tá sempre um pouco exposto no mercado e sempre um pouco fora para aproveitar as oportunidades. Mas Douglas, o preço subiu e eu tô parte fora do mercado. O que eu faço, né? Compra mais caro, cara. Qual é o problema de comprar mais caro? Você não vai ficar pobre por causa disso se você entender o momento e a tendência do Bitcoin, tá? Porque ele comanda o mercado. Então é o seguinte, a gente tá vendo tudo isso, né? Essa alta toda, esse mercado todo agitado, Shiba subindo não sei quantos 1000% aí. Então vamos ficar esperto porque a gente tem algumas coisas que podem ser um indício da nossa continuidade de alta. Primeiro de tudo, né, a gente tá vendo sempre aqui, no Instagram também a gente sempre fala, por isso que eu falo pra você seguir lá, que a gente fala de notícia, fala do gráfico em tempo real, então não perde essa, tá? A gente tá vendo simplesmente o Bitcoin mais na boca do povo, né, o Bitcoin tá sendo mais usado pelas pessoas normais, por notícias, pra, por exemplo, né, o 99 ali, o táxi, não sei qual aplicativo é esse, tá usando ali o Bitcoin como cashback. Isso é interessante porque a gente tá vendo a adoção do Bitcoin como ele deveria ter, tá? Então a gente tá tendo agora também um rumor que a Tesla pode voltar a aceitar Bitcoins como pagamento dos seus carros, né? Cara, isso é bacana porque você tá vendo, né, a mudança de chave, a mudança de comportamento do mercado. Antes a gente estava num cenário muito pessimista e agora a gente já tá vendo um cenário bem mais otimista, voltando notícias boas, Elon Musk não sei o que, tem Bitcoin, Elon Musk, a Tesla vai voltar a aceitar Bitcoin, então você tá vendo essa mudança de comportamento e você tem que entender que isso é típico de euforia do mercado e continuidade de alta, tá? É nesse momento que a gente tem explosão do mercado, mas tem um elemento surpresa que eu já vou mostrar pra vocês, tá? A gente tem outra coisa, né? O criador do modelo Stock to Flow, o Arco-Íris, que você deve conhecer, ele falou aqui que a segunda parte da alta exponencial do mercado até os 100 ou 150 mil começou, então, assim, o cara tá acertando a maioria, né, das projeções dele, então é interessante a gente não ignorar isso, né? E outra coisa que eu fiquei bem impressionado aqui, que ele também falou que depois, né, dessa alta toda, a gente pode ter um crash de 80%, e é por isso que eu falo com vocês que é melhor você sair do mercado com 500, 600, 700, 1000% de lucro do que esperar ficar trilionário só nesse ano, tá? Você tem que ter paciência, porque se você ficar com muita ganância nesse ciclo, você pode ver seu dinheiro desvalorizando 80% no Bitcoin, e se você tiver em altcoins, muitas vão desvalorizar quase 99,9999%. Então, cara, vamos ter cuidado com o nosso dinheiro, tá? O nosso papel aqui é exatamente dar essa noção para você cuidar do seu dinheiro, saber a hora de entrar e sair do mercado de forma inteligente, tá? Então, por isso que eu falo, cara, se inscreve no nosso canal, não perde o nosso conteúdo, está passando muita coisa boa. E por enquanto, a gente tá vendo o seguinte, esse aqui é o ponto-chave. Eu vi aqui no Twitter do Bitcoin Archive, e depois eu procurei direto no Google Trends aqui, eu vi o seguinte, tá? Notem esse gráfico é um interesse da palavra Bitcoin no Google
ao longo do tempo, né? Você tá vendo aqui que em 2017 a gente teve esse pico gigantesco, esse aumento violento aqui do interesse das pessoas em Bitcoin, né? As pessoas começaram a procurar mais sobre Bitcoin na internet. Olha que curioso isso, porque se você vier aqui no gráfico do Bitcoin, você vai ver o seguinte, tá? Vamos pegar aqui um gráfico diário, vamos pegar uma visão bem de longe aqui. E olha só, né? Essa alta que a gente estava tendo aqui é justamente quando a gente estava tendo a alta violentíssima do Bitcoin, que ele subiu muito, saiu de 300 dólares para 16 mil dólares. Então assim, você realmente consegue ver que quando a gente está começando um ciclo muito forte de alta, o interesse das pessoas, muita gente fica falando, percebe, né, um Bitcoin subindo tanto, é Bitcoin ali, Bitcoin aqui, deixa eu ver o que é Bitcoin. Então elas procuram, às vezes até compram, então fortalecem essa tendência que é gigantescamente forte. Então a gente está tendo nesse exato momento, tá? No começo do ano a gente teve realmente uma onda de alta aqui, né? Vocês puderam ver que a gente teve uma onda de alta e agora a gente está retomando essa onda de alta. Você vê que o interesse do Bitcoin não morreu de qualquer forma, ele está aumentando. Você está vendo notícias, como eu mostrei para você, da adoção do Bitcoin. Então a gente pode estar vendo, tá, o início de uma nova tendência de alta do Bitcoin, pessoas procurando sobre o Bitcoin. Então assim, quando a gente conseguir pegar força e unir o mercado para levar o Bitcoin acima da região aqui dos 64, 65, 67 mil que ele já rompeu, vai ser o ponto chave que a gente vai começar a ver o Bitcoin realmente na boca do povo, né? O Bitcoin subindo tanto, subindo 10, 20%, suas altcoins valorizando muito, então vamos ficar esperto, porque a gente pode estar vendo realmente indícios muito fortes que a gente está começando a ter essa alta que a gente tanto espera. O que vai acontecer nessa alta, né? Essas altcoins que você está vendo aqui, que bons projetos vão acabar explodindo de valor. A gente está aguardando a Tilly, estamos aguardando a OneInt, GRT, Coach, tem um monte de moeda que a gente está aguardando a explosão. Então você realmente vai poder ganhar muito dinheiro nesse mercado, mas a gente sempre fala, né? Como a gente não sabe o futuro, a sua melhor estratégia é nunca entrar de uma vez no mercado, tá? Entra parcialmente, pega o seu dinheiro, divide em partes e vai entrando aos poucos para não se expor 100%, porque se o negócio cair, você não vai ter de onde tirar dinheiro, você não vai ter dinheiro para comprar e nem vai poder vender, porque vai realizar prejuízo. Isso é horroroso para você, então é melhor você estar comprando do que vendendo, então vamos ficar esperto. Mas por enquanto, Douglas, quero saber no curto prazo, Bitcoin vai morrer ou não vai? A gente já falou que a gente tá numa tendência forte de alta, então a gente pode procurar esse pullback aqui como fundo, tá? Olha só como eu falei para vocês, possivelmente a gente está usando, tá, a região dos 60 mil como um possível fundo. Você vê que o preço tá se segurando muito bem nessas regiões aqui. Então a gente pode estar vendo simplesmente, tá, um movimento muito forte do Bitcoin e não deixar ele romper os 60 mil. Mas vocês têm que entender que por conta desses padrões aqui, que nem sempre, tá, funcionam 100%, né, porque começou no 54, que o alvo é 54, que ele vai bater 54, tá? Então ele pode vir bater aqui e aqui ele já vai considerar, ele já vai ter construído o ombro, cabeça, ombro nessa forma, mas ele não vai, né, desceu tudo que ele tinha que descer. Então assim, você pode estar vendo simplesmente esse ombro, cabeça, ombro funcionando até os 60 mil. A gente pode ter uma última oportunidade de entrada nos 60 mil para ele voltar a subir e usar a sua tendência principal, tá? Então vamos ficar esperto, porque a gente ainda tem muitos dados positivos para o mercado para a gente ter alta, tá? Não, de forma alguma, a tendência principal do Bitcoin acabou. Então a gente está tendo o seguinte aqui, né? A gente pode estar tendo também, que eu acabei de ver, uma bandeira de alta, né? Se você não sabe o que é uma bandeira de alta, você vai ver isso aqui e você fala, Douglas, isso aqui realmente é uma bandeira, né? Então, isso aqui é uma bandeirinha de alta e a gente tem como alvo, se a gente copiar essa primeiro negocinho aqui e botar, a gente tem como alvo 65 mil. Então a gente, aos poucos, está tendo, né, alguns padrões bem bullish de alta. Junto com isso tudo que eu mostrei para vocês, a gente está tendo sim evidências. A gente vai continuar subindo, tá? Não tenho pânico, assim, eu por enquanto não vendi nada. Tô esperando algumas altcoins explodirem, mas eu sei que elas vão ter os seus momentos. Então você tem que estar ligado que quando o Bitcoin começar a subir, ele pode deixar as altcoins para trás. E assim como ele, ao passar do tempo, né, ele vai conseguindo valor, vai conseguindo passar para cima. E você tem que sacar que possivelmente lá para cima a gente pode ter uma valorização do Bitcoin. A gente tem esse topo histórico para romper aqui ainda. A gente vai ter, tá, mais uma subidinha e depois subidinha a gente pode começar a ter uma lateralização e é aqui que você vai ganhar dinheiro. Então vamos ficar esperto, não fica afobado que você quer ficar rico logo. Você tem que entender que
Suas altcoins vão ter os seus momentos, e eu falo sempre, tá? Bons projetos. Cara, projeto bem fundamentado vai subir com a alta do Bitcoin, você não precisa se preocupar. Agora, se você tá investindo porcaria, você sim tem que ficar preocupado, então a gente sempre fala para você ficar ligado. Então, no curto prazo, eu quero saber como é que tá a força, né? A gente sempre fala do RSI, mas como é que a gente tá, se a gente tem alguma evidência muito forte. A gente tem, tá? Você pode ver que essa bandeira que a gente tá formando nesse momento aqui, ela tem como base no gráfico de 4 horas, que é um gráfico muito importante, a linha 50 do RSI. A gente tava vendo, a gente sempre falou que quando o Bitcoin fica em tendência de alta, o RSI ele fica acima da região 50 do RSI. Ou seja, a gente está em plena tendência de alta. Ou seja, tá? Você tem que sacar que, por enquanto, a gente ainda se mantém, pelo menos por pouco, tá? Acima da região 50, não temos nenhum tipo de divergência no gráfico, então não tem nenhum motivo muito forte para a gente ter uma queda muito pesada por enquanto, mas a gente já sabe que a liquidação dos futuros pode acontecer, a gente vem falando nos últimos dias e não é de se ignorar, tá? Vamos ficar esperto que pode ser liquidado, como também não pode por conta dessa euforia toda do mercado. Enfim, o ideal, tá? Seria ele configurar exatamente nesse momento a bandeira de alta empurrando para cima e no RSI buscando fundo nos pontos 50 aqui, né? Nos 50 pontos que a gente sempre fala que ele indica sim uma conservação da tendência de alta. Então o interessante é simplesmente ele vir daqui e começar a bambear aqui em cima nessa região 50 para a gente começar a ter um padrão mais altista. Por enquanto a gente está num momento de lateralidade, né? A gente vai, desce, depois sobe, então a gente pode ficar também mais um tempo lateralizando, mas a gente tem muitos indícios bullish, pelo menos por enquanto, tá? E se a gente tiver alguma queda, eu acredito que a gente vai ter mais uma oportunidade de você fazer as compras aqui nos 60 mil, ou pode buscar mais embaixo. Então assim, não ignore a possibilidade de a gente descer, mas eu acredito que a gente só vai ter mais uma chance para fazer boas compras para voltar a subir, tá? Então a gente vai descer no gráfico para o gráfico de 1 hora. A gente vê, a gente já consegue ver que, né, que a partir desse momento que ele fez essa tendência de alta, a gente estava, né, do pico da tendência de baixa, a gente estava aqui, a gente tá vendo, né, o RSI ele ficou abaixo da região 50, ou seja, a gente ficou numa tendencinha de baixa ali por enquanto. Ótima oportunidade de compra quando você vê isso acontecendo. E agora você tá vendo o preço simplesmente, né, bambeando em volta da região 50, ou seja, a gente, por enquanto, a gente ainda segue no período de lateralidade. O Bitcoin não se definiu ainda para onde ele vai, tanto no gráfico de 1 hora quanto no gráfico de 4 horas. Então a gente está tendo uma tendência bem definida aí por enquanto, mas o gráfico diário ele segue, tá, 100% altista, porque a gente está se mantendo acima da região 50 do RSI. Não tem nada que diga você o contrário, tá? Então eu já falo para vocês, se a gente tiver queda, aproveite, faça algumas compras. A gente fala para você nunca fazer umas compras 100%, como eu já falei 5 vezes esse vídeo, eu acho. Então, cara, pega a sua grana, divide em partes, vai comprando aos poucos, aproveita a tendência, aproveita as oportunidades que você sempre vai ganhar dinheiro. E vamos ficar esperto, tá? Nessa questão aqui do Bitcoin, porque a gente tem muitos indícios que a gente pode estar realmente vendo alta e você não quer ficar para trás quando a gente ter, tá, possivelmente um crash de 80%. Douglas, é possível a gente ter um crash de 80% depois desse ciclo de alta? Cara, totalmente, tá? Eu vou falar para vocês que isso é totalmente possível. Não vou falar que é impossível, mas é bem fácil disso acontecer, por isso que eu falo para você ficar esperto. Você não quer ficar preso no topo do Bitcoin enquanto ele um dia vai crashar ao meio. Então, monta uma estratégia, faz uma estratégia, a gente já conversou nas nossas lives que a gente faz, que à medida, né, que o Bitcoin vá subindo, à medida que ele vá conquistando novos valores, né, vamos lá, 80 mil, ele for atingir 100 mil, são os pontos que você tem que ficar esperto, né? Traça uma estratégia, a minha, por exemplo, né? Quando ele chegar nos 80 mil, se ele chegar, eu já vou fazer uma realização, né? Eu vou pegar esse momento aqui e vou transformar algumas moedas, algumas altcoins minhas muito arriscadas, com market cap muito baixo, e vou tirar elas, vou passar para umas mais consolidadas para eu segurar mais meu dinheiro com o passar do tempo, tá? Porque quanto mais alta a gente vai buscando até o final do ano aí os valores, mais perigoso fica para você que está exposto, tá? Então, principalmente altcoins muito perigosas de baixíssimo market cap. Então, você tem que ter uma mentalidade que com o passar do tempo, tá? É bom você ir transferindo a sua grana de altcoins muito pequenininhas, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de market cap e botando umas maiores, tá? 5 bilhões, 7 bilhões, 10 bilhões, 50 bilhões, Bitcoin, Ethereum, Cardano, esse negócio tudo aí, que você
vai com certeza proteger mais o seu dinheiro, mas você também tem que fazer umas realizações, né? Com o tempo passar para o USDT, o USDC, DAI, que seja, para você não ficar preso em nada, nenhuma moeda, porque quando descer, tudo vai descer. Isso aí você vai acompanhar com a gente vai ficar todo santo dia aqui analisando o Bitcoin e eu vou te guiando nessa jornada, porque eu quero o meu sucesso e eu quero o seu sucesso também. E para isso eu preciso da sua inscrição e o seu like, né, que dá o feedback para eu saber se esse vídeo é bom ou não, esse conteúdo está sendo útil ou não para você. Eu te agradeço muito por ter ficado comigo até aqui. Eu te vejo amanhã na nossa próxima análise, hein? E vem coisa boa aí. Tamo junto.